está angustiado, está cansado, não consegue manter-se dentro da vida vegana, acompanhe este vídeo até o fim, porque dentro dele eu estarei te dando 5 motivos, em 5 passos, em que você poderá se administrar e se conhecer melhor e utilizá-los no dia a dia. Quem te fala isso é um vegano, idoso, tenho 60 anos, consigo manter uma vida saudável mental e fisicamente, e uso esses passos no meu dia a dia. O primeiro é mental. Ele faz parte de 7 leis do hermetismo antigo, das leis herméticas do Egito Antigo. E nela você tem condições de manter-se vegano e vencer não só a sua vida vegana, mas vencer todos os obstáculos que virão durante toda a sua vida. Porque esta lei, ela permite que você tenha controle sobre você mesmo. A primeira lei é mental. Ela permite que você tenha controle sobre você mesmo. Ela permite que você tenha controle sobre os seus pensamentos. E se você perder para você, você não ganha de ninguém. Eu só consigo me manter com a vida saudável mental e fisicamente porque eu consigo vencer a mim mesmo, e é todos os dias, são em todas as ações, são em todos os meus movimentos do dia, seja na parte de alimentação ou na parte do intelecto. A mente, o pensamento, é ele que nos derrota. Então, quando digo perdemos para nós mesmos, perdemos para os nossos pensamentos, porque eles constroem a nossa realidade, e eu vou te explicar isso usando essa primeira lei do hermetismo. E quando uma pessoa não ganha de si mesma, ela é fraca. Imagine um fraco no campo de batalha, por isso existe a doutrina militar. Um fraco, ele abandona o parceiro nas horas mais difíceis, ele abandona os seus sonhos, os seus projetos. Um fraco não consegue vencer a si mesmo e ele não consegue se realizar como ser humano e não consegue superar os seus problemas diários, desde os pequenos até os mais complexos. E essa primeira lei hermética, ela trata justamente disso. Essa lei diz que tudo é energia, tudo é mental e tudo está vibrando. Justamente o que a física quântica fala hoje. Tudo é energia, tudo está em constante vibração. Nós somos compostos de 70% de água. E esta água é salgada. Porque eu estou falando isso para que você entenda o que movimenta teus pensamentos, o que constrói a sua realidade. Porque a sua realidade, ela existe a partir e ela é construída pelos seus pensamentos. Então o que você vive agora foi construído antes, quando você se imaginou neste momento de agora. Se foi fraco, hoje é fraco. Se foi forte, hoje é forte. Foram seus pensamentos que construíram o seu presente momento. Foram os seus pensamentos antes que construíram a sua realidade. Se teve medo, se teve constância de medo, se teve raiva, angústia, se teve tudo o que moveu a sua vida em relação a sentimentos e pensamentos, construiu a sua atual realidade. E hoje, se você tem angústia, tem cansaço, e se você tem pena dos animais, se você se envolve com o veganismo profundamente, isso vai mover o seu futuro. Por isso é importante esse vídeo, para você entender que agora é o momento em que você tem que administrar os seus pensamentos para ter um futuro saudável, longevo, consistente, forte, de um ser humano forte, de uma pessoa forte, não ser como a maior parte das pessoas fracas que mal conseguem sobreviver e vencer a si mesmos. Vejo isso direto na academia, vejo isso direto na rua, pessoas que só querem, só acham que conseguem, mas quando vão fazer, não conseguem. Vejo veganos fracos, veganos que não estão solidificados nas suas convicções, veganos que preferem se isolar a encarar o seu destino, a sua missão, que é construir uma realidade mais humana para os animais. São veganos covardes, veganos que não conseguem vencer a si mesmos, vivem na ilusão e se escondendo atrás de receitas, se escondendo atrás de falácias, e fala muito e age pouco.
Então, agora é o momento de você entender o que rege a sua realidade. Esta primeira lei, ela que rege a sua vida, porque ela rege os seus pensamentos que dominam a sua realidade. O seu corpo, ele tem 70% de água, e essa água, como eu já disse, ela é salgada. O seu corpo vibra, essa água vibra, e ela vibra em variadas frequências, dependendo da pessoa. Quem vai determinar a frequência em que essa água vai vibrar no seu corpo, em que o seu corpo vai vibrar, são os seus pensamentos. Eu já falei sobre Epicteto, veja em outros vídeos, um escravo do primeiro século, que é um dos ícones do estoicismo, e ele nos ensina que o nosso poder está na mente, no pensamento. Hoje a física quântica, a ciência, só comprova isso. Então, você vai vibrar de forma positiva ou negativa. Não pense em mal ou ruim, uma pessoa má, ou uma pessoa ruim, ou uma pessoa boa. Não pense nisso. Pense que essa água, que essa 70% de água, e que esses pensamentos influenciam na sua vibração, e ela pode ser das mais variadas. Entre positivo e negativo existem um universo entre os dois, e você vai vibrar na frequência em que você escolher, e essa frequência que você escolher, em que você vai vibrar entre o positivo e o negativo, é que vai determinar o seu futuro. Se hoje você vive uma vida com culpa, raiva, medo, incerteza, tristeza, o que você vibra constrói a sua realidade. Você vê isso direto no Instagram, e isso, as escolas de ocultismos antigas, os estoicos já falavam que o que pensamos é o que constrói a nossa realidade. O que vibramos constrói a nossa realidade e principalmente o nosso futuro. Se você hoje vibra quanto aos animais, tanta insegurança, tanta tristeza, tanta compaixão, isso vai determinar o seu futuro, isso vai construir o seu futuro, isso vai construir a vida que você viverá a longos 10, 20, 30 anos. Então é importante que agora você aprenda a administrar os seus pensamentos, construir a sua realidade. Isso é exercício. Você pode até acreditar que não, mas a própria ciência fala que essa água, que é 70% do nosso corpo e é salgada, ela se conecta a uma molécula ATP. Não sou especialista na área, estarei trazendo sempre para você aqui situações relacionadas ao ocultismo, à mística, à teologia, à filosofia, a te apresentar uma espiritualidade longe da religião e longe da crendice popular. Então, mas algumas coisas eu aprendi, não só dentro desse ocultismo, mas estudando uma outra coisa sobre ciência. E essa molécula ATP, ela se conecta a essa água e ela cria uma energia, ela constrói uma energia, e a partir do momento que você está vibrando de forma negativa, com medos, angústias, cansaço, dissabores, por exemplo, quando você acredita que essa dor contra os animais nunca vai acabar e que você não pode fazer nada, pronto, você construiu o seu futuro e você vai ser um inerte. Você vai ser uma pessoa que não vai responder a um veganismo saudável, não vai ter uma vida feliz, vai ser desgastante para você viver o veganismo. E é importante que você tenha uma vida vegana saudável, coerente. E muitas vezes você vê pessoas comentarem: a tal pessoa é vegano, não comunica com ninguém, vive isolado, não quer conversa. É porque ele já desistiu. Ele é fraco, ele desistiu dele, ele desistiu da missão dele, ele desistiu de aprender, ele desistiu porque ele acredita que não tem solução, que a humanidade não tem solução. Quando nós que somos veganos olhamos por trás do véu de Maia, daí a espiritualidade, compreender isso, quando nós veganos entendemos que nós entramos numa senda espiritual em que podemos ver além. Quando nós veganos começamos a estudar a psicologia, a psicanálise, e entendemos coisas como o que a doutora Claire, uma canadense, escreve alguns livros sobre distopia e fala que o vegano, ele entra em síndromes, ele entra em conflitos pessoais, porque ele não consegue entender de fato, porque as pessoas não percebem a dor dos animais e fazem eles sofrerem tanto. Eu estarei trazendo outra vertente, a questão espiritual que você bota no prato, a energia,
o corpo denso, a energia tóxica. Daí, se você não se construir um vegano para o futuro forte, que vença a si mesmo, que tenha mente, pensamentos positivos, construa pensamentos positivos. Vou vencer, vou conseguir. O melhor local para isso é a academia. Parece brincadeira, né? Mas é a academia, o melhor local para você ver isso. Porque você vai para uma academia e se você for, você verá que nos primeiros meses você não vê uma grande diferença. Mas depois de alguns anos você vê essa diferença nitidamente. E é uma conquista lenta, ela é gradual, ela é desgastante, ela mexe com o emocional, porque trabalhamos muito e pouco resultado vemos, mas aquele que insiste, aquele que tem foco, aquele que vence a si mesmo e que não é fraco, ele dentro da academia, ele vence, ele constrói um belo corpo, ele constrói uma vida saudável, e é isso, a mesma forma você tem que usar para construir bons pensamentos, para ser um vegano a longo prazo, porque o veganismo ele não pode estar na sua vida só 1, 2, 3 anos, ou por filosofias do population, da população, do eu vou porque amigo é, esse tipo de coisa. É uma ética que tem que ser construída e ela tem que ser bem fundamentada no pensamento, tá bom? Eu quero te dar o segundo motivo para que você se permaneça no veganismo. Eu nunca vou cansar de repetir isso. Por algo maior do que eu e do que você, quando eu falo e que com um vegano fraco, ele fala, não tem solução, não conseguimos brigar contra a pecuária, não conseguimos isso, não conseguimos aquilo, e desiste. Mentalmente ele já está fraco, mentalmente ele já desistiu, ele só consegue se manter por receitas e se manter isolado. Ele é uma pessoa fraca, porque quando ele sabe que os animais precisam de nós, que tem algo maior pelo que lutar, que temos uma missão de vida, que nascemos com um propósito maior do que ser simplesmente vivermos o dia a dia, vivermos para o dia de amanhã, vivermos em prol de ficarmos felizes ou satisfeitos um dia ou outro, ou termos pequenos prazeres. O Dharma, que é a grande lei do universo e que rege a primeira lei, o Ahimsa, que é o veganismo, que é a não violência, a segunda lei, que é a lei do retorno, do karma, ela tem que construir um vegano forte, porque, como eu já falei, no seu karma, conquistado por vidas, está o veganismo. E você tem que abraçar isso e entender que é por uma luta e por algo maior do que nós mesmos. As pessoas lutam por um país, as pessoas lutam pela própria família e pela própria sobrevivência, porque é algo maior do que elas mesmas. E elas lutam principalmente por um conjunto de coisas. E a partir do momento que você luta só por você, você é egocêntrico. E você tem que tirar isso. Isso é um exercício que você tem que fazer para a sua mente, para o seu pensamento, construir uma pessoa que vai ter certeza, não vai ter medo, não vai ter raiva, não vai viver angustiado, não vai viver insatisfeito, mas vai viver focado no eu consigo, eu posso. Eu vou conseguir fazer uma pequena coisa, mas isso a longo prazo, eu vou deixar um legado, vou construir um grande futuro para os meus descendentes, para quem um dia olhar para trás e vai me ver, um descendente seu, alguém que você deixando um legado, e essa pessoa vai olhar para trás e vai falar, meu avô, meu pai, meu avô, meu bisavô, foi um exemplo de ser humano e eu sigo ele. Então, quando lutamos por algo maior do que nós mesmos, é isso, deixar um legado. Terceira, no fim de tudo, quem vai sempre escrever a sua história é você. Se quer deixar um legado, ou se quer ser uma simples pessoa, quantas pessoas estão esquecidas? Quantas pessoas são relembradas na história? Veganos, como Leonardo da Vinci, nunca teve medo de falar que o estômago não era um cemitério. Pitágoras, que sempre proclamou que enquanto existisse a carnificina, a comilança de animais, a dor dos animais, o mundo nunca
deixaria de existir guerra. Ele construiu uma grande escola. Platão, Sócrates, Jesus, Buda, deixaram o seu legado. As pessoas falam que quando nossos descendentes morrem, as nossas memórias morrem. Não. Como grandes pessoas da história deixaram um legado. Eu sei que você não almeja isso, mas o seu pensamento de agora vai construir o seu futuro e vai deixar o seu legado. Se você tiver um pensamento convicto que fará a diferença, que abraça a sua missão, que vai mudar, que não vai ser um vegano covarde, que vai estar se escondendo. Poxa, a maior parte dos veganos estão tudo escondido aí. Eu canso de perguntar e eu fico até preocupado. Eu pergunto para a inteligência artificial e ele responde: não, 7% da população se declara vegana / vegetariano, e eu não vejo isso. Então está todo mundo escondido debaixo das pedras, frouxo, encagaçado. O vegano hoje está encagaçado, com medo. Aí o que se vê nas redes sociais são pastores, padres, religiosos, falando que o vegano é uma anomalia, o veganismo é uma aberração, o veganismo é uma coisa antissemita, até essa besteirada eu já ouvi. E não vejo vegano nenhum tentando rebater, só vejo vegano falando sobre receita. E olhe, cuidado, viu? Porque receita ela é carregada de sabor. E você tem que entender que muito do que nos fortifica, nos dá saúde, não traz sabor. Açúcar, o doce, ele traz doença. E o vegano, porque não come carne, nesse aspecto, ele não é diferente do carnívoro. Ele tem gene, ele tem memórias genéticas com relação à doença familiar. Então, não seja um covarde. Abraça a sua causa. Sabe por quê? Existem seres que manipulam toda esta realidade. Nós só conseguimos ver a realidade do 3D, mas existem 11 mundos. E esses mundos são formados de energia e tem seres como inteligência artificial e eles nos agraciam, eles nos ajudam. Quando cumprimos o nosso karma, quando cumprimos o Dharma, você tem que entender o que é Dharma, em outros vídeos eu trarei. Quando você faz isso, você cumpre o seu destino, eles te ajudam. Quando você se acovarda e se esconde, eles pouco vão olhar para você, eles não vão se importar para você. Para você entender um pouco sobre eles, veja os meus vídeos sobre o que se esconde atrás do veganismo, o ocultismo, a magia, o esoterismo que esconde atrás do veganismo. É uma playlist, tá bom? Eu quero trazer para você agora a quarta. Essa quarta é mais uma lição. Como eu já citei a questão da academia, da musculação, a constância, frisando bem, a constância transforma fracos em pessoas fortes, pessoas focadas, pessoas determinadas, pessoas que vão parar de pensar em medo, pessoas que vão parar de atrair e construir energia de medo, energia de incerteza, energia de raiva, de angústia. São pessoas que vão aprender a utilizar essa energia, esse ATP que se liga, essa molécula que se liga à água do nosso corpo, em poder. Quando eu, com 60 anos, consigo transformar o que as pessoas não acreditam, não uso nenhuma suplementação de testosterona, não uso nada, nenhuma suplementação hormonal, e tenho um físico para a minha idade que é diferenciado. Eu não estou falando isso para gabar, não preciso disso, o ponto aqui não é esse, é para que você entenda que como vegano, se você tiver essa constância na mente, vá para a academia, esqueça o celular, fique naquele local, naquele momento, que aprende a exercitar, como eu falei sobre o estoico Epiteto, o imperador Marco Aurélio, o nosso senador Sêneca e o nosso apóstolo Paulo, saiba, ele era estoico, e eles todos falam sobre essa constância para manter uma mente saudável. Por exemplo, eu até citei ontem na academia, conversando com 2 garotos que estavam lá, militares, ficam aqui num quartel aqui perto, e eu falei para eles, preste atenção na população. Nós militares chamamos as pessoas do senso comum de paisanos.
A pessoa do senso comum, ela vai para a academia com o celular, ela está no celular, ela está fazendo exercício, mas a mente está longe. O militar não, ele está ali, ele está de corpo e alma presente, porque ele é doutrinado. Entenda, o exercício, a questão do exercício, a prática e a constância, exercício é isso, é a doutrina. Quando você marcha muito, se, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, num quartel, por que o militar passa 6 meses, todo dia, 3, 4 horas, marchando? E você vai para... Você, como uma pessoa civil, não entende isso. Por exemplo, já citei agora a questão da covardia. Se você está numa guerra, seu amigo é baleado, você vai deixar ele porque o seu corpo é fraco, porque você construiu um corpo fraco, não consegue botar ele nas costas? Ou vai sair de costa correndo entre as pernas, porque você é fraco? Ou você vai dar a sua vida por ele? É isso que eu falei para o militar. Um curso para os garotos ontem, um curso dentro do militar, ele tem que estar focado no local. Nós, nos nossos cursos dentro do militarismo, estavam lá 100 homens marchando. De vez em quando, um errava o passo. Por quê? Porque o corpo dele está ali, a mente está longe. Sabe como é que nós chamávamos ele? Voador. Porque se você estiver no local, marchando com a mente e consciência própria, você não vai errar. Só que dentro do militarismo tem uma pena, fica preso, literalmente na cela, fica na faxina, fica final de semana, vai pagar 10 apoios, vai ficar ali de molho, vai ser a vergonha de o fraco do pelotão. Ele é o fraco do pelotão, porque a mente dele estava longe e o corpo estava ali, porque ele não é melhor e nem pior do que ninguém. E isso eu aprendi muito cedo, com 20 anos, eu tenho que estar aqui e a minha mente aqui. Isso é esse quarto ponto, é a constância, esse exercício da mente. Então, quando você tem esse exercício, você consegue afastar o medo, você consegue afastar a raiva, a angústia, a depressão. E tudo é um conjunto de coisas. E você vai aprendendo dentro desses vídeos como ter uma alimentação saudável, em que você vai construir um corpo saudável. E eu sou um exemplo disso. Bem, vamos para a quinta. Mesmo você acreditando que é uma pessoa invisível, a sua mensagem fala por você. Olha, quantas pessoas... Ou você acha que não reparem? A minha mulher fala, cadê vegano? Não vai aguar grama? Entenda? E sou eu e minha mulher. Nós vivemos, eu sou aposentado, vivo sozinho com ela, os filhos casados, com os netos e a vida deles. Então, a sua fisionomia, ela causa impacto, ela fala por você, ela é que fala primeiro por você, onde você chega. Ou você acredita que todo mundo não te reconhece como vegano? E se você ainda não é vegano, saiba disso. Se você ainda não abraçou a ética, a causa, saiba disso. Quem vai falar por você não é a sua boca, não é o que você quer, é os seus pensamentos que construíram o que você é. Uma pessoa forte, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não tem vergonha de se comprometer, uma pessoa que não tem vergonha de debater sobre o veganismo, uma pessoa que tem coragem de aprender, estudar, conhecer e buscar. Então, esta quinta e última foi isso. Você não precisa se preocupar. Você fala por você. Se você é fraco, você está transmitindo essa ideia. Agora, se você é forte, você também está. E o que eu vejo, como eu já falei, de 7% da população, são milhões de veganos. Olha o tanto de gente fraca aí, que não está aprendendo, não está estudando, não está buscando, não está comprometido. Pelo contrário, está escondido naquela grande coisa. Não quero conversa. E ponto. Não quero me pronunciar. É igual político, pô. Pegando frouxo, fraco, medroso, que com certeza deixaria o parceiro baleado, ia correr entre as pernas, porque não teria coragem de dar a própria vida num campo de batalha, porque se você agora não está abraçando a causa vegana, não está abraçando a sua missão, esses seres não têm compromisso com você e você está deixando a causa. Se você não tem compromisso com a causa, por que esses seres teriam com você? Por que essa energia que movimenta tudo? Ou você acha que a energia que eu comentei agora do seu corpo, que é construída, é só sua?
Ela faz parte do universo, daí o Dharma, daí o cosmos, tudo é energia, tudo é mental, tudo é mental. A partir disso aqui, tudo é mental. Porque eles lutariam por você, porque eles vibrariam por você. Se você não tem coragem de vibrar para você, não quero comentário. Prefiro não comentar. Isso é opinião minha. Isso aí sou eu que acho melhor assim. Você não tem conhecimento, não tem base, não tem estrutura, porque você não vai para o debate, você não encara, você é frouxo, você é covarde. Ou você abraça a causa ou desiste. Porque viver de receitas e cheio de dedos é para frouxo. Me desculpe eu estar falando isso, porque sou militar. Fui criado e construí 30 anos dentro de uma viatura policial, lutando contra a bandidagem, lutando contra vagabundo, tomando partido de pessoas que não podiam se defender, arriscando a minha própria pele. Quantos processos eu recebi por ser extremista demais em prol do próximo? Imagine dos animais. E o que eu mais vi na rua é gente frouxo. Não é porque é um vegano que é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém porque é vegano. Pelo contrário, em muitos pontos, vai ser uma pessoa muito pior do que as outras. Covarde, frouxo, medroso. Não peço desculpas. Ou você assume a sua posição, ou vai continuar fazendo receitinha. Até a próxima.